Olá, irmãos, vamos lá então agora, partindo para a interpretação teológica da Bíblia. E aí, nesse caso, tem passagens na palavra de Deus que nós não encontramos explicações para elas na história, no contexto histórico. Aí se busca a interpretação teológica. A interpretação teológica, dentro de seus muitos aspectos, se define por buscar a explicação daquela palavra, daquele versículo em outro versículo. Entendendo uma das regras de interpretação, e aqui já adiantando uma das principais, que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Então não cabe ao hermeneuta buscar interpretar a palavra de Deus segundo a lógica exterior à palavra de Deus somente, mas buscar a interpretação que outros versículos dão àquele determinado versículo. Daí é até interessante, uma grande ajuda são determinadas bíblias de estudo. Por exemplo, a Bíblia de Estudo Thompson, ela tem lá nas suas notas de estudo versículos em cadeia temática, onde versículos de várias passagens da Bíblia são agrupados em colunas, né? Para se comparar um versículo com o outro, que dá a explicação do mesmo tema, do mesmo assunto. Tá? Então a Bíblia de Estudo Thompson seria uma excelente recomendação nesse sentido aí do que outros textos explicam de determinada passagem da palavra de Deus, né? Então, dentro da interpretação teológica se busca também o significado bíblico, porque a Bíblia ela é uma unidade, né? O Antigo e o Novo Testamento formam uma unidade, constituem uma unidade, ainda que sejam livros, coleções diferentes de livros, porque o Antigo Testamento é judaico e o Novo Testamento é judeu, mas eles se harmonizam entre si, né? Então a doutrina da redenção ela se encontra no Antigo e no Novo Testamento, e aí é importante buscar a explicação dessa doutrina tanto no Antigo quanto também no Novo Testamento. Então a redenção no Antigo Testamento ela era tipológica, né, através do cordeiro que era sacrificado todo o ano no dia da expiação, no Yom Kippur, enquanto que no Novo Testamento a redenção é através da morte de Jesus, em que o cordeiro apontava e simbolizava o Senhor Jesus. É interessante colocar que os israelitas do Antigo Testamento também estão no Novo Testamento, embora os contextos sejam diferentes, né? Ali no caso do judaísmo do Antigo Testamento, em sua maioria eram judeus, em sua maioria, né? Não totalmente, mas em sua grande maioria os judeus eram formados pelos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, enquanto que no Novo Testamento existiam os prosélitos, que eram aqueles estrangeiros que decidiam se converter à fé judaica, né? Então também é o significado teológico. Aí também dentro desse significado teológico é importante buscar o significado dos diferentes livros da Bíblia, no todo da Escritura. Então a gente pega os livros da Bíblia e busca um significado para ele dentro dele próprio, não externamente, mas não buscando na história, na geografia, na cultura, mas dentro dele mesmo. Aí, se é necessário buscar as palavras-chave daquele texto, as frases e palavras que se repetem, né? Por exemplo, no livro de Filipenses, o tema do livro é alegria, porque Paulo escreve várias vezes, né, nessa carta aos Filipenses: alegrai-vos, outra vez vos digo alegrai-vos. É interessante que Paulo estava preso, né? Mas mesmo assim ele diz: alegrai-vos, alegrai-vos. Então o tema da carta aos Filipenses é alegrai-vos. No caso de Eclesiastes, o tema da carta Eclesiastes é vaidade, porque aí nós vemos várias vezes, isso também é vaidade,
né? E o assunto do livro de Eclesiastes é o que se vê e se entende debaixo do sol. O que se pode dizer aí com certeza é que o livro de Eclesiastes não fala de coisas espirituais, mas sim de coisas materiais, ok? E aí se busca também a interpretação simbólica e tipológica da Bíblia. Em que sentido? Em que o hermeneuta deve ter a sensibilidade de perceber quando a Bíblia dá a si mesma a conotação literal ou tipológica. Por exemplo, quando Jesus disse, isto é meu pão, que é partido em memória de mim, isto é meu sangue. É claro que ele estava falando tipologicamente, simbolicamente, quando ele diz, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, né, eu sou o bom pastor. Então ele estava usando de simbolismo. Agora, quando Jesus diz, eu sou o Cristo, ele se declarou Cristo para a mulher samaritana, né? Eu sou o Cristo, eu sou eu que falo contigo. Aí a passagem já é literal, né? Então, se é importante buscar estes significados aí para o texto, interpretar as profecias, né, dentro destes significados. Aí a profecia ela pode ser como um todo, um caráter orgânico, intimamente relacionado à história. Profecia tem a sua própria perspectiva determinada à profecia. As profecias são frequentemente condicionais, né? Tem um cumprimento, e muitos desses cumprimentos, inclusive, são históricos e escatológicos. Alguns textos, por exemplo, se a gente olhar Mateus 24 já teve um cumprimento histórico. Foi lá na queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, né? A grande tribulação, o princípio das dores teve o seu cumprimento histórico, mas também terá o seu cumprimento profético, né? Quando o anticristo se manifestar, ele reinará por 7 anos, né? E os últimos 3 anos e meio será de grande tribulação. Então tem esses aspectos também da profecia bíblica. Perdão, né? Bom, é isso, irmãos. Eu agradeço aos irmãos pela atenção, por estarem sempre prestando atenção nas nossas aulas. Perdão, irmão, não é corona não, tá? É só vontade de espirrar mesmo. Obrigado aí, né, por estarem assistindo aí nossas aulas. Obrigado pela atenção nos dada, né, e quero anunciar que essa semana a gente vai fazer a correção da prova de homilética, né, daquele trabalho de homilética que a gente pediu, o esboço e a pregação, né? Essa semana a gente já vai dar a pontuação. Eu não dei ainda porque poucos irmãos fizeram a prova, tá? Mas então os irmãos que ainda não fizeram têm a oportunidade aí de fazer essa semana. A prova que eu estou falando é o que? O esboço, tá? Do módulo anterior, com a explicação, no caso, com a definição, se o esboço é temático, textual ou expositivo, e mais um vídeo ou um áudio gravado, onde o irmão estará pregando a mesma mensagem do esboço, ok, irmãos? Então essa semana a gente vai estar dando a avaliação, ok? Muito obrigado aí, a paz do Senhor. Até semana que vem, nossa última aula, onde nós vamos falar sobre as regras de interpretação, né? E aí eu peço aos irmãos para que na próxima segunda-feira, os irmãos, nós vamos anunciar aos irmãos como nós vamos avaliar os irmãos. De repente, vou conversar com o pastor Arão para ver o que a gente vai fazer. Muito obrigado, a paz do Senhor.
Amém.